É isso mesmo, Leilin falou suavemente, deixando Elio sem graça. Leilin estava de bom humor para levá-lo sob sua asa. Afinal, este era um especialista lendário que poderia lutar com muitos especialistas ao mesmo tempo. Ele era um tesouro de conhecimento e um talento na pesquisa de modelos de feitiços. Mais importante, ele estava alinhado com o mal, então havia uma possibilidade dele ajudar Leilin. Tudo bem. Eu admito que você é muito forte, mas e daí? Contanto que você não consiga encontrar meu filactério, o máximo que você pode fazer é me matar. E Liu colocou uma frente como um porco morto que não tinha medo de ferver a água. Não. Eu posso escolher selar você pela eternidade e impedir que você cometa suicídio e, portanto, ressuscite. Os sapatos de Leilin pisaram no crânio de cristal. E Liu descobriu imediatamente que sua conexão com a trama havia sido completamente desconectada. Ele não podia nem se matar agora. Espere um minuto, sob tal terror extremo, e Liu finalmente desistiu. Afinal, ser selado não era uma coisa divertida. Além do mais, se não houvesse alguém para quebrar para selar mais tarde, isso equivaleria a morrer. Embora eu pudesse ter te persuadido. Mas você me deu uma boa sugestão. Leilin sorriu ao selar o crânio de cristal, zombaria em seus olhos. Filacteria como a maior conquista de um necromante, Olish havia escolhido armazenar sua alma no filactério e obter a vida eterna enquanto o talismã estivesse intacto. Mesmo depois da morte, poderia ressuscitar através do filactério. Quanto ao filactério, era o segredo mais protegido e a essência vital dos necromantes. Eles iriam armazená-lo no mais seguro dos refúgios, alguns até com feitiços de detecção e tipo de profecia. Em outras palavras, se o filactério estivesse nas mãos de outro, o lixo seria completamente controlado, a menos que buscasse a morte. Não tem medo por causa do talismã, né? Leilin acariciou seu queixo. Com as técnicas do mundo, encontrar o filactério de um necromante lixo é extremamente difícil. Mas, no campo da pesquisa da alma, Leilin obviamente superara o mundo dos padrões dos deuses. Afinal, ele tinha o acúmulo de conhecimento de um mundo completamente diferente. Além disso, nesta transferência de vida demoníaca, ele viu muitas coisas familiares. Este tipo de transferência de vida, juntamente com a transferência de alma, e também arcanistas. Não, há vestígios de feitiços de magos nisso. Parece que os magos aqui absorveram algum conhecimento do mundo dos magos. Embora eu não tenha uma conexão espiritual com o mundo dos magos, eu ainda posso identificar traços dele através desse clone. Sem mencionar que eu tenho Dreanscape visão para perscrutar seus pensamentos mais íntimos. Leilin agora olhou para Elio com pena. Ele não podia se matar mesmo se quisesse. Através do núcleo de Mise, Leilin se teleportou para a sala de controle. Mestre Ogênio da Flor voou para o lado de Leilin e descansou em seus ombros. Os intrusos foram completamente limpos. A energia necessária para a ativação do portal de teletransporte está completa. Ogênio da Flor relatou em um tom bastante otimista. Tudo bem, comece a se mexer. Certifique-se de mascarar as coordenadas do espaço. Eu não quero que esses deuses me encontrem. Leilin acenou com a mão, antes de começar a operar o sistema de teletransporte da cidade flutuante. A maneira como Leilin lidou com as operações habilmente deixou o gênio da flor corar. HMM. Os outros deuses estão chegando agora? Que pena, eles estão atrasados. Leilin sorriu maliciosamente ao olhar para o monitor da tela. Ele operou a cidade flutuante e facilmente rompeu as focas dos deuses, desaparecendo dos vales de gelo. Ele realmente fugiu ao avatar de Ogma olhou para Mistra, enquanto uma luz dourada brilhava em seus olhos. Os feitiços proféticos não estão funcionando. Parece que a pessoa está muito acostumada com as funções da cidade flutuante. Para poder controlar a cidade flutuante rapidamente, ele deve definitivamente ser um grande arcanista.
Eu nunca pensei que alguém do período Meiji ainda estivesse por perto. É um problema que você deve lidar agora. Mistra. Os deuses começaram uma discussão fervorosa, desabafando suas frustrações sobre a deusa da trama. Mistra respirou fundo antes de explicar. Todos aqui testemunharam a queda de Netheril. Eu posso te garantir, não um arcanista lendário conseguiu sobreviver. Não importa o que, este é o seu trabalho. Eu espero que você seja para lidar com esse assunto bem. Um ORC dourado falou. Neste momento, os outros deuses estavam assistindo com um grau de tristeza. Mistra sempre foi muito poderosa, e agora que ela havia sofrido um golpe, era hora de desabafar em suas frustrações. Muitos dos conscientes divinos mantiveram sua discussão no ar antes de se dispersar em direções diferentes, deixando para trás Mistra, que olhava na direção de onde a cidade flutuante desaparecia. Em um espaço silencioso de vazio, com uma escuridão sem limites ao seu redor, a corrente de ar assobiava violentamente, enquanto uma cidade flutuante se sentava silenciosamente nas correntes de ar turbulentas. Essa era a membrana externa do mundo físico, onde muitas meias dimensões eram produzidas e destruídas. Mesmo os deuses acharam difícil acompanhar todo o espaço criado na região externa. Sailin, me envie outro relatório sobre a energia armazenada e o estoque de arsenais. Leilin sentou-se na sala de controle e perguntou ao gênio da flor. Sim, mestre. Atualmente, a cidade flutuante possui 12,77% de reservas de energia. O núcleo Meiji será capaz de recuperar sua energia perdida a aproximadamente o tempo de 271 gotejamentos de ampulheta. Além disso, há danos sofridos para as partes externas da cidade flutuante, e os 23,7% das armas de fogo não podem ser usados. Existem 2 golems lendários que faltam, e um que parou de funcionar, pois o dano está acima de 50%. O gênio da flor também tirou uma imagem, que era o golem que o lendário paladino e o monge haviam derrotado. Agora, ele já havia sido devolvido para o armazenamento e as muitas construções de golem estavam trabalhando para consertá-lo, mas o progresso foi extremamente lento. Além de tudo isso, há 3 canhões principais que se encaixam nas leis de energia secundária, 347 canhões de direção e 239.812 outros canhões. 80% deles são capazes de funcionar normalmente, e 2 dos canhões principais têm danos superiores a 20%. Quanto aos golems mágicos, o Jardim Arcano, o gênio da flor, exibia todos os aspectos da cidade flutuante, o que deixou Leilin balançando a cabeça em satisfação. Esta é realmente uma fortaleza que pode rivalizar com a de um reino divino em seu auge. No entanto, não é como se ela ainda tivesse capacidade total. A cidade flutuante agora sofreu danos e suas reservas de energia estavam faltando. Leilin definitivamente não escolheria usá-lo agora para deuses da guerra com baixas de ambos os lados. Ele teve um uso melhor para a cidade flutuante. Mestre, esse lixo acordou agora, e continuou chorando sobre querer vê-lo depois de sentir alguma coisa. A fada relatou. Oh! Parece que ele percebeu isso, traga-o para dentro. Leilin fez um sinal. Segundos depois, um golem entrou no corredor com um estrondo alto no chão. Carregava uma gigantesca bandeja de prata. Nesta bandeja havia uma caveira de cristal, artística como um ornamento, com 2 brilhos escuros em seus olhos. Skeleton Liu, você finalmente subjugará. Leilin brincou com uma moeda de ouro púrpura em suas mãos enquanto ele perguntava de maneira provocante. Meu filactério, como você pode encontrar? O lixo chorou. Ele poderia muito bem ter atacado Leilin se não fosse pelo selo. E Liu, tenho que admitir que isso é bastante inteligente. Você fez do filactério uma moeda metálica da nobreza e até colocou nas mãos de um colecionador de moedas. Demorei algum esforço para encontrá-lo e entregá-lo. Leilin levantou a moeda na mão. Era uma antiga moeda da dinastia anterior e havia esculturas arcaicas nas bordas.
Os proprietários anteriores tinham guardado com grande cuidado, e o reflexo da luz na moeda era deslumbrante. Ninguém acreditaria que isso era realmente um filactério de um lich. Leilin lera alguns diários de necromantes construindo seu filactério em objetos do cotidiano, alguns até mesmo em seixos no fundo do mar, que nunca mais poderiam encontrá-lo por conta própria. Enquanto isso poderia impedir seus inimigos de encontrá-lo, mas se eles fossem casualmente pego e destruído, sua vida acabaria. Comparado a eles, o método de Ilio era muito mais engenhoso. O valor da moeda de ouro púrpura era extremamente alto, muitas vezes representando 100 peças de ouro na dinastia anterior. Agora, tornou-se um ativo valioso para colecionadores de moedas e cada um de seus proprietários o manteria em boas condições. No entanto, mesmo depois de tantos preparativos, era inútil antes do método de busca de alma de Leilin. Não é importante como eu achei. Então? Subjugar ou morrer. Leilin acrescentou, mesmo se você não concordar, eu serei capaz de transformar LOF Lactéria em um golem. Isso significa que é suficiente para lidar com outro lendário. Se você fizesse isso, minha força vital seria quase nada, para não mencionar que convocar-me para as linhas de frente tem o maior risco de eu morrer. Eu ainda tenho uma escolha. Ilio resmungou, mas ele ainda escolheu servir. Grande arcanista, mestre da cidade flutuante. Eu, Ilio, vou prometer minha lealdade a você.